Limão siciliano em casa, no vaso. Bora aprender? Oi pessoal, tudo bem por aí? Eu sou a Vicky, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Manual do Jardim. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar como ter um pé do verdadeiro limão. Sim, ele é o verdadeiro limão. Você sabia que os outros não são limões? Fica comigo até o final que eu te conto melhor sobre isso, tá? O limão siciliano em casa e em vaso. Mas se você também tem lugar para plantar ele, hoje eu vou te ensinar todas as dicas de rega, de sol, de adubação, de poda que você precisa saber para ter um pé de limão produzindo na tua casa. Vamos começar falando um pouquinho sobre onde é indicado plantar o teu pé de limão siciliano. Indicado sempre é no chão, né, gente? No chão, ele pode chegar ao seu ápice de desenvolvimento e produção. Lembrando que, comercialmente falando, ele se espalha muito lateralmente. Então, o pessoal que comercializa limão siciliano deixa uma área de 7x5 para ele poder realmente se abrir. É uma área muito grande, como a gente é para consumo de casa, né? Doméstico, a gente pode deixar ali 4x4, é suficiente para o teu limão poder se espalhar lateralmente e produzir melhor. Agora, em vaso, o ideal sempre é quanto maior o vaso, melhor. E a gente escolheu um baita de um vasão para ter ele em vaso. O vaso grande vai fazer com que ele consiga chegar ao máximo possível perto do chão. Lembrando que o vaso vai limitar o tamanho da tua planta e isso vai limitar a produção da tua planta. Então dá para ter limoeiro no teu apartamento, contanto que você saiba que o tamanho do vaso vai ser proporcional ao tanto que ele vai crescer e o tanto que você vai ter de produção de limão. Mas se você cuidar bem, regar e adubar, cuidar, ter bastante carinho com o teu limoeiro, é capaz de produzir muito mais do que o limoeiro plantado aí no chão, abandonado. Tudo vai depender do carinho que tu tiver com ele, tá? E para plantar aqui no vaso, a gente tem alguns cuidados e hoje eu vou fazer com vocês para vocês verem o que a gente tem que fazer o passo a passo para ter um limoeiro de sucesso. Vamos lá então? E aí, o que a gente vai começar? Qual é um dos segredinhos para o limoeiro dar certo? Na verdade, um dos segredinhos para qualquer planta dar certo, tá? É fazer uma boa camada de drenagem. O nosso vaso tem furos, não se atrevam a plantar nada com vaso sem furos, tá? E o que acontece? Se eu colocar a terra aqui dentro, a terra vai acabar trancando esses buracos. Então a gente vai fazer uma camada de drenagem, que pode ser argila expandida, um pedregulho, um cascalho, o cachorro do vizinho, alguma coisa que você tem aí. A gente vai ter que gravar com o cachorro latindo, tá, gente? E pode até ser isopor, tá? No nosso caso vai ser telha. A gente tem telha quebrada aqui da obra, então eu vou dar uma quebradinha nelas e colocar aqui no fundo e vou cobrir com um pano que, olha, é um lençolzinho velho mesmo, tá? Pode ser qualquer pano levinho, contanto que a água passe, mas a terra não, tá? Então eu vou montar aqui e eu já mostro pra vocês. Agora, feita essa parte, a gente vai colocar então a terra aqui dentro. E a gente vai fazer uma mistura da terra lá do morro, que é uma terra bem boa, bem rica em matéria orgânica, mas você pode usar a sua terra de jardim, não tem problema nenhum. Quanto mais rica, melhor. E a gente vai misturar também com terra pronta que a gente comprou na floricultura, tá? Para deixar isso ainda mais cheio de nutrientes. Então, eu vou misturar agora, a gente começa a encher e logo logo já vamos plantar. Agora então a gente vai vou colocar até mais ou menos a altura que eu já consiga apoiar a minha plantinha ali para poder cobrir o restante dela. Então, olha só que terrinha mais boa, gente, olha que minhoquinha. E isso é uma terra de qualidade. Vai pro vaso junto. Então, pessoal, aqui já tá o primeiro carrinho de mão de terra, aqui a gente já fez mais uma mistura. Nessa altura aqui a gente já mediu da altura aqui do torrão. Lembrando que a gente vai botar a terra até um pouco mais em cima, porque conforme a gente for regando, a água da chuva for caindo, essa terra tende a ceder, então a gente vai sempre colocar um pouquinho mais de terra do que a medida do vaso, tá? Então agora eu vou abrir o saco e a gente vai preencher na lateral. Take 3, continuamos na saga, não terminou ainda a terra, tivemos que misturar mais terra. O lado bom é que esse limoeiro vai ter mais espaço, mais chances de se desenvolver. Bora lá, vamos ver se agora a gente consegue completar.
eu pressionei aqui nas laterais e a gente vai botar agora por cima isso aqui, que é o que sobrou da terra quando a gente peneirou ela para deixar ela bem soltinha pro vaso, né? Então a gente tem terra aqui, tem um pouquinho de folhas, não tem isso aqui dentro, tá? Isso vai servir para manter a umidade dentro do vaso, vai servir como uma camada de cobertura. Tem até uma minhoca ali. Mais uma. E mais uma. Quanta minhoca. Show, feito isso, vamos fazer então a primeira adubação dela. A gente vai usar o adubo NPK. Esse aqui então, gente, é o NPK, é o adubo que a gente vai estar usando hoje para o nosso pé de limoeiro siciliano, tá? O NPK, ele é nitrogênio, fósforo e potássio, tá? E o que a gente escolheu é o 10-10-10, tem a mesma quantidade de nutrientes de cada um deles. E cada um deles é para um propósito diferente. A gente escolheu esse porque vai ser bom para tanto ela crescer, se desenvolver as folhas, vai ser bom também para as raízes e também para os frutos, mas para cada planta tem um NPK específico, tá? Se você não sabe como usar NPK, não sabe nem o que é NPK, onde compra, se tem granulado, se tem líquido, deixa aqui nos comentários que a gente grava um vídeo especial só falando sobre o NPK, tá? E como é que a gente usou o NPK aqui no nosso vaso. Eu cavei uma covinha ao redor, não sei se ainda dá pra ver uns granuladinhos aqui, ó, tá vendo? E eu espalhei o NPK ao redor de todo o vaso, longe do centro da planta, e tapei eles com terra. O que vai acontecer? Conforme a gente for regar, esse NPK vai sendo absorvido aos poucos e isso vai passando para a planta e aqui a gente tem nutriente para bastante tempo, então, dessa forma aqui que é o granulado, tá? Lembrando também sobre a rega, que a gente vai efetuar agora a primeira rega dela e nessa época, nesse período pós-transplante, é um período sensível da planta, bem como os períodos iniciais das plantas, a gente tem que ter um cuidado redobrado com a rega, tá? Manter o solo sempre úmido, porém não encharcado. Então, olhinho atento na tua plantinha nesses períodos, tá bom? Vou fazer aqui a primeira rega e aí a gente já chega aqui de novo com todas as dicas que você precisa saber sobre sol, adubo e o que mais tiver sobre o limão siciliano. Já temos um novo morador aqui na plantinha. Dizem que é sorte, né, Joaninha? Dando continuidade então para o nosso vídeo por aqui, né, porque começou a chover e vocês podem ver que o clima mudou bastante, né? Então estamos aqui com o meu Shima para a gente dar continuidade e falar sobre os cuidados com o limão siciliano para você também poder ter aí na sua casa. Vamos começar falando então sobre o clima. O clima ideal para o limão siciliano é um clima de temperaturas amenas, tá? Com muita luminosidade. E aí vem um problema, porque aqui onde a gente mora, ameno é um adjetivo que não dá para usar para descrever, tá? Ou faz frio, muito frio, ou faz calor, bastante calor. A gente tá na primavera e tá fazendo bastante frio. E no dia de sol, quando a gente estava plantando essa planta, a gente estava com 30 graus. Não é super quente, né? Mas isso é só a primavera. Então a gente tem bastante esse contraste também de um dia para o outro, esse contraste de 30 graus durante o dia, 13 graus durante a noite. É bem extremo, né? Então, como isso não existe aqui no Rio Grande do Sul ameno, o que vai acarretar? Que a nossa planta não vai produzir tanto limão assim. Isso, tá? Não vai morrer, a gente vai conseguir cuidar dela tranquilamente, só ela não vai produzir tanto limão assim. Como vocês viram anteriormente, a gente falou sobre solo, né? É importante que ele seja bem rico em nutrientes para garantir para a planta os nutrientes necessários para ela poder se desenvolver. É uma planta que vai produzir frutos, então ela precisa, assim, de bastante nutriente. Se aí onde tu mora o solo é muito argiloso, misturar areião nessa terra vai garantir uma boa drenagem. Se for plantar no vaso, não esquece de fazer a camada de drenagem. Como eu já falei também, a irrigação é muito importante, então manter essa planta bem irrigada, porém nunca encharcada, principalmente nos primeiros estágios dela, tá? Se você for fazer através de semente e no nosso caso, agora depois do transplante, a gente tá tendo chuva agora, então a gente tem 2 dias de chuva aí pela frente pós-plantação dela, então ela vai estar super bem. Como a gente fez uma camada de drenagem legal e o solo é bem soltinho, a gente sabe que vai dar tudo certo quando vier o sol, ela vai conseguir dar conta de absorver a umidade e o restante a gente sabe que tá saindo pelos buraquinhos, tá? Então, tá em dúvida o que é muito molhado ou não? Tem a regra do dedômetro, né? Que a gente coloca o dedo ou um palito, tá? Para ser mais fundo, por exemplo, se for um vaso. E aí, se esse dedo ou esse palito sair sujo, quer dizer que a terra ainda tá úmida, não precisa regar. Se sair sequinho, pode regar, certo? É como se a gente fosse ver se um bolo já tá pronto. Se o palito sai limpo, o bolo já está assado. No caso da planta, quer dizer que já pode regar. Agora, falando sobre
Luminosidade, vamos falar de sol. Ela é uma planta de sol pleno, tá? Principalmente luminosidade, porque isso é importante para a floração, e a floração é que vai dar os frutinhos, né? E o que a gente vai fazer então se aqui no verão é muito quente? A gente vai procurar um lugar onde ela pegue somente o sol da manhã, ou especialmente o sol da manhã, o que for possível, evitar dela pegar esse sol do meio-dia até as 3 da tarde, tá? Porque ela vai precisar ir de umas 6 a 8 horas de sol por dia. Então, um pouco desse solão ela vai acabar pegando, mas dá preferência para luminosidade da parte da manhã, né? A luminosidade do sol. Então vai ter que ter aí um estudo de posição solar na tua casa para decidir onde você vai colocar a tua plantinha. As mudas do limão siciliano podem ser sim feitas através da semente. Como eu falei para vocês no início, ele é o limão verdadeiro, né? Então você pode retirar a sementinha, plantar numa sementeira, manter ela ali ao abrigo de sol e bem molhadinha, que ela vai germinar, e depois você pode passar para o solo. Lembrando que esse processo é bem demorado, né? A gente optou por comprar uma planta de enxertia, que é uma planta que já está aí com uns 2 anos e ela já vai produzir. A gente não fez essa enxertia, a gente comprou ela assim, tá? Então você pode fazer sim as suas mudas através da semente, não tem problema nenhum. Ainda tá curioso porque que é o limão verdadeiro? Eu já vou te explicar, deixa eu só terminar as dicas aqui. A poda é muito importante, ela deve ser feita anualmente, tá? Principalmente para eliminar aqueles galhos doentes, folhas secas, tá? Então é uma poda de limpeza. Além dessa poda, a gente tem uma poda de formação que ela é bem importante. Eu não tô aqui com a planta para mostrar para vocês, mas a gente sempre vai eliminar os galhos que vão ao encontro do galho central. Então o galho central vai virar o tronco, certo? E a gente vai tentar manter 3 galhos laterais em lados opostos, tá? Dessa maneira, pensa que a árvore vai ficar com os bracinhos abertos e aí vai pegar mais luminosidade, mais sol, e aí sim ela vai conseguir produzir mais folhas, mais flores e mais frutos. Assim a gente garante também que a planta não perca energia com galhos que não vão dar em nada. Esses galhos que crescem em direção ao tronco são galhos que não vão conseguir se desenvolver bem. Então assim a gente ajuda a plantinha. O índice de pragas do limão siciliano é o mesmo dos outros limões, tá? É a mosca branca, a gente tem também pulgão, tem fungo, tem ácaro, então os cuidados são os mesmos que com outros limões. O que acontece? O limão Tahiti, ele não é, na verdade, um limão, ele é da família das limas ácidas. Até quem estuda inglês, por exemplo, vai saber que em inglês esse limão se chama lime. E muita gente pode achar que é lima, mas não, na verdade ele se chama lime porque ele é da família das limas ácidas, só que aqui no Brasil ele é limão. E o limão siciliano lá é lemon. Toda vez que a gente vê alguém tomando uma limonada, uma lemonade, o suquinho é amarelinho, vocês já repararam? Porque eles estão usando lemon, tá? Então, caso você não sabia, sim, agora você sabe, os dois são limões, mas o limão verdinho é da família das limas ácidas. A adubação deve ser regular, tá? Pode aí investir em humus de minhoca, pode investir em esterco curtido de galinha, farinha de ossos vai ser muito legal também. A gente vai intensificar essa adubação em função de ser no vaso para garantir todos os nutrientes da nossa plantinha. E se esse vídeo te ajudou, já deixa aqui nos comentários, deixa o teu like que isso ajuda muito o nosso canal e a gente se vê no próximo vídeo.